Ele não queria que ninguém soubesse que aquela mulher abatida em casa era sua esposa. Por isso, quando o convite para a festa chegou, o médico milionário preferiu levar a amante, jovem, vibrante, à altura de sua imagem. O que ele não esperava era que ela entrasse no salão mais tarde, deslumbrante, e que todos, inclusive ele, parassem só para olhar. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Helena Viana não era mais lembrada como a advogada brilhante de São Paulo. Nos últimos 2 anos, desde que trocou os tribunais por audiências remotas em home office, o mundo à sua volta foi se fechando em silêncio. Sua casa, um sobrado moderno e impessoal no Jardim Europa, se tornara também sua prisão invisível. As cortinas fechadas, as roupas largas, os cabelos sempre presos. Tudo era reflexo de uma tristeza que crescia sem que ninguém perguntasse. Nem mesmo Arthur, seu marido, o cirurgião plástico famoso que fazia capas de revista com pacientes famosas, passava os dias cuidando da própria imagem. Quando voltava para casa, olhava a Helena como se ela fosse parte da mobília. Sempre no mesmo canto, com uma xícara na mão, o notebook no colo e expressão distante. Naquela manhã, ele entrou na cozinha como sempre apressado, já com o relógio brilhando no pulso e o terno bem passado. Helena estava sentada à mesa, ainda de moletom, mexendo no celular. Ele olhou rapidamente e soltou um comentário ríspido. "Você vai se vestir assim para o dia inteiro?" Ela não respondeu. Já não valia a pena explicar que se vestia assim, porque não conseguia mais se enxergar. Mas naquela mesma tarde, uma notificação apareceu no e-mail de ambos. Um convite formal para a festa de confraternização do Dr. Gustavo Dornelles, um dos maiores nomes da medicina estética do país, e amigo íntimo de Arthur. O evento seria no sábado, com trajes de gala e presença da alta sociedade médica. Helena encarou o convite com os olhos fixos. Sentiu o estômago apertar. Sabia que não era mais parte daquele mundo. E pior, sabia que Arthur também achava isso. Arthur parecia empolgado com o convite. Comentou casualmente que seria um evento importante, uma oportunidade para reforçar alianças e atualizar contatos do meio médico. Passou o café da manhã listando quem estaria presente. Jornalistas de saúde, diretores de clínicas de luxo, possíveis investidores. Falava como se Helena não estivesse ali. E talvez, para ele, não estivesse mesmo. Ela observava em silêncio, com uma fatia de pão pela metade no prato e os olhos baixos. O nome de Camila Dornelles, esposa de Gustavo, lhe trouxe uma pontada no peito. Eram amigas, ou já tinham sido antes que tudo desandasse. Camila era a única que havia enviado mensagens quando Helena desapareceu dos eventos sociais. Mas Helena nunca respondeu. Não sabia o que dizer. Não sabia como explicar que estava lutando para levantar da cama, que mal conseguia olhar para si no espelho, que a mulher que ela tinha sido parecia ter se dissolvido em algum canto da casa. "Você pretende ir?" Ela perguntou baixinho. Arthur olhou em sua direção por um breve segundo, surpreso pela pergunta. "Acho que sim. É uma boa oportunidade. Gustavo tem falado bastante comigo sobre um projeto novo." Helena engoliu seco. Ela não perguntou se ele queria que ela fosse. No fundo, já sabia a resposta. Na tarde de sexta-feira, Helena estava sentada na varanda com o notebook no colo e os pés descalços quando ouviu o som das chaves de Arthur. Ele entrou sem chamá-la. Foi direto ao quarto e começou a escolher gravatas. Quando ela entrou, ele já estava diante do espelho, ajustando os punhos da camisa com perfeição quase irritante. "Está indo agora?" perguntou encostada no batente da porta. Ele respondeu com um sorriso ensaiado. "É cedo, mas prefiro chegar antes. Camila me pediu para dar uma olhada na estrutura da apresentação que Gustavo vai fazer. É uma gentileza." Helena assentiu. Não insistiria, não se ofereceria para ir. Ela sabia que ele não a convidaria.
Não queria o constrangimento da recusa. Foi então que, pela primeira vez em muito tempo, ela o olhou com atenção. Arthur parecia impecável. O cabelo perfeitamente penteado, a pele bronzeada, o perfume invadindo o corredor. Era um homem que queria ser admirado. E ela, ali parada, de camisola larga e olhos cansados, sabia que não fazia mais parte daquela moldura. Arthur saiu com uma tranquilidade que doía. Não perguntou se ela precisava de algo. Não disse, volto logo. Apenas saiu. Mas não estava sozinho. Helena, da varanda, viu quando o carro preto parou na frente da casa. E viu quando Lívia, a recepcionista da clínica onde Arthur atendia, desceu do banco de trás com um vestido colado ao corpo e um salto que ecoava no asfalto. Ela se inclinou pela janela do motorista e riu. Aquela risada aguda, artificial. Depois, entrou no carro de Arthur como se fosse dona do lugar. E o carro partiu. Helena não se levantou, não gritou, não correu para o telefone. Ficou ali, parada, com o coração batendo devagar, como se algo dentro dela tivesse quebrado pela última vez. Sentiu uma onda de raiva, sim, mas não contra Lívia, nem mesmo contra Arthur. Sentiu raiva de si por ter se permitido desaparecer, por ter aceitado se tornar invisível. Naquela noite, ela não chorou. Preparou um chá e ficou sentada no sofá com o abajur aceso. Por um instante, pensou em responder uma das mensagens antigas de Camila, mas ainda não teve coragem. Deitou cedo. Dormiu pouco. O rosto de Lívia voltava toda vez que fechava os olhos. Na manhã seguinte, ela caminhou lentamente até o armário. O vestido verde esmeralda ainda estava lá, com a etiqueta intacta. Tinha comprado há 2 anos, numa viagem para Buenos Aires, quando ainda acreditava que usaria em uma ocasião especial. Tocou o tecido com os dedos, havia esquecido como era macio. No fim da manhã, ouviu o som da notificação no celular. Era uma mensagem de Camila. Sei que não respondeu antes, mas o convite é para você também. A casa é sua, sempre foi. Sei que você talvez ache que não é mais desse mundo, mas eu prometo, ele ainda cabe em você. Helena leu a mensagem 3 vezes. Sentiu o coração apertado. Uma parte de si queria apagar e fingir que não tinha lido, mas outra, mais silenciosa e profunda, começava a se mexer dentro dela como uma chama tímida que resistiu ao vento por tempo demais. Ela deixou o celular sobre a cama e voltou ao armário. Tirou o vestido do cabide pela primeira vez. Estendeu sobre a cama com cuidado. Depois foi até a penteadeira, abriu a pequena caixa preta que não tocava há meses e encontrou os brincos de esmeralda que seu pai lhe dera quando passou no concurso da OAB. Sentou-se na frente do espelho. Os olhos ainda estavam fundos, a pele pálida. Mas havia algo ali, algo que ainda podia ser recuperado. Era sábado e a noite estava apenas começando. A mansão dos Dornelles parecia saída de uma revista. Fachada branca iluminada por refletores elegantes, escadaria ladeada por arranjos de flores tropicais e garçons alinhados como soldados, prontos para entregar taças e sorrisos. O jardim lateral estava repleto de luzes suspensas que cintilavam sobre o espelho d'água. Dentro, o som de um quarteto de cordas preenchia o ar com leveza calculada, enquanto médicos e suas esposas desfilavam por entre mesas de mármore e bandejas com canapés finos. Tudo era bonito. Tudo era perfeitamente posado. Arthur chegou cedo, como planejado. Desceu do carro primeiro, ajeitando o terno com os dedos. Abriu a porta do passageiro com uma elegância automática e estendeu a mão para Lívia, que saiu como se fosse uma estrela num tapete vermelho. O vestido azul cobalto, justo e reluzente, contrastava com os cabelos loiros cuidadosamente ondulados. Ela sorriu para os seguranças na entrada e se agarrou ao braço de Arthur com intimidade. Sabia que todos iriam vê-la. E era exatamente isso que queria.
Alguns convidados os observaram de longe. Médicos, colegas de Arthur, acenaram com formalidade. As esposas olhavam com sobrancelha erguida, trocando palavras em voz baixa. Ninguém foi grosseiro, mas o ar ficou ligeiramente mais denso ao redor deles. A presença de Lívia não era natural, e não apenas por ser nova no ambiente. Era a ausência de Helena que causava o ruído mais incômodo, o buraco mais evidente. Camila Dornelles, impecável em um vestido vinho e colar de pérolas, os recebeu com um sorriso que não chegou aos olhos. Apertou a mão de Arthur e disse, bem-vindo, com educação. Apoiou levemente a mão no ombro de Lívia, sem apertar, como se tocasse um tecido desconhecido. Não perguntou por Helena. Também não fingiu que não sentiu sua falta. Apenas seguiu com o cumprimento e virou-se para os outros convidados, deixando no ar um recado sem palavras. Arthur notou o gesto, mas não comentou. Sentia que algo escapava do controle, embora tudo parecesse estar correndo bem. Bebeu um pouco de vinho e caminhou pelo salão, cumprimentando rostos conhecidos, fazendo piadas sobre os avanços da medicina estética, contando histórias sobre pacientes famosos com nomes discretamente omitidos. Lívia seguia atrás, deslumbrada com os detalhes da decoração, com as esculturas no jardim, com os flashes de fotógrafos que registravam o evento para revistas de sociedade. Em um momento, ela parou diante de um espelho gigante decorado com moldura dourada e tirou uma selfie disfarçada. Arthur fingiu não ver. Preferia que ela se comportasse de forma mais discreta, mas sabia quem ela era quando a trouxe. Tinha feito sua escolha, pelo menos por aquela noite. Na outra ponta da cidade, Helena terminava de se vestir. Com os brincos presos, o colar ajustado e os saltos baixos calçados com calma, ela se olhou no espelho por longos segundos. O vestido verde esmeralda ajustava-se perfeitamente ao corpo. Os cabelos soltos desciam com leve ondulação sobre os ombros. A maquiagem era leve, mas suficiente para suavizar o cansaço dos olhos. Durante muito tempo, Helena acreditou que tinha desaparecido. Mas agora, olhando-se com atenção, percebeu que não estava apagada. Estava adormecida, e algo dentro dela começava a despertar. O motorista chegou no horário marcado. Um homem discreto, de terno preto, designado por Camila. Quando Helena entrou no carro, ele sorriu com sinceridade. Disse apenas, "A senhora está maravilhosa." Ela agradeceu com um aceno leve. Não estava acostumada a ouvir aquilo. Não daquele jeito. Sentiu um frio no estômago, como se estivesse prestes a fazer algo ousado demais. Mas não era ousadia. Era direito. Era presença. O carro seguiu pelas avenidas arborizadas até chegar ao bairro nobre onde ficava a mansão. À medida que se aproximava, Helena avistou os feixes de luz subindo ao céu, como colunas de glamour. Podia ouvir de longe a música clássica, ver os carros estacionados em fila, os flashes discretos. Respirou fundo. Era aquele mundo que tinha abandonado e que agora voltava a tocar com os próprios pés. Na mansão, Arthur começava a se incomodar. Lívia ria alto demais em uma conversa com dois residentes. Tocava o braço de um deles com intimidade excessiva e falava de uma cirurgia como se soubesse mais do que sabia. Ele a puxou gentilmente para o lado e murmurou algo, mas ela soltou um sorriso forçado e continuou bebendo. Camila, do outro lado do salão, recebeu uma mensagem no celular. Leu rapidamente e olhou para o portão principal. Depois, sussurrou algo ao ouvido do marido, que sorriu com discrição. "Ela está chegando", disse, como se fosse uma senha. Arthur notou a movimentação, mas não entendeu. Foi pegar mais uma taça de vinho. Precisava de um pouco mais de coragem, ou de distração. Do lado de fora, o carro preto encostava devagar. Helena desceu com calma. As luzes tocaram seu rosto. A brisa leve movimentava o tecido do vestido.
Ela subiu os degraus sem pressa, como quem pisa em território próprio. Não sabia quem estaria lá dentro. Não sabia se Arthur a veria. Mas sabia de uma coisa com certeza. Ela estava ali. E dessa vez, não para agradar ninguém. O som dos saltos de Helena batendo nos degraus de pedra parecia desacelerar o tempo. À medida que subia em direção ao saguão principal, algo dentro dela mudava de ritmo. Não era ansiedade, era presença. Não vinha carregada de raiva ou desejo de revanche. O que trazia no corpo era leve, limpo, quase sereno. Ela sabia onde estava pisando, sabia o peso do momento que carregava. E mesmo assim, não havia pressa. Na porta, um segurança se adiantou para abrir as folhas de madeira entalhada. Não a reconheceu de imediato, mas a postura dele mudou ao ver o nome na lista e o olhar firme que ela carregava. Um aceno discreto confirmou que era aguardada. E então, a porta se abriu para ela. Lá dentro, o salão seguia seu espetáculo de aparências. Camila, elegante e discreta, estava próxima ao bar, trocando sorrisos com um grupo de médicas. Gustavo conversava com um grupo de diretores hospitalares próximo ao jardim interno. Arthur, em pé ao lado de Lívia, mexia no celular, impaciente. O salão estava aquecido por luzes âmbar, que criavam reflexos dourados nas taças e nos espelhos altos. A orquestra de cordas executava uma peça suave de Debussy, e as vozes se sobrepunham em tons abafados, como um mar de murmúrios bem ensaiados. Helena deu os primeiros passos dentro da casa. Ninguém notou de imediato, mas bastaram 2 segundos para que o primeiro olhar se virasse. Depois outro, e mais um. Um efeito dominó de silêncios que percorria o salão. Ela passou por um pequeno grupo próximo à entrada, cumprimentando com um leve aceno. A movimentação parou como se o tempo fosse suspenso. Cada passo que ela dava parecia empurrar 1 centímetro do passado para longe. Os olhos estavam nela. Não de pena nem de julgamento, mas de surpresa. Camila a viu e sorriu, como quem esperava aquele momento com paciência. Atravessou o salão por um corredor invisível entre os olhares e foi ao encontro da amiga. Recebeu-a com um abraço verdadeiro, daqueles que não precisam de explicações. Helena segurou firme. As duas trocaram poucas palavras, mas os olhos disseram o que nenhuma carta conseguiria escrever. Do outro lado, Arthur engasgou com o vinho, paralisado. Levou alguns segundos para ter certeza de que era ela. E quando teve, ficou sem reação. Lívia, percebendo o desconforto dele, virou-se para entender o que chamava a atenção. Quando viu Helena, seu rosto endureceu. Tentou sorrir, mas o sorriso não foi além dos lábios. Olhou para Arthur, esperando alguma atitude. Ele não teve nenhuma. Camila levou Helena até um dos pontos centrais do salão, entre a mesa de degustação e os arcos de vidro que davam vista para o jardim iluminado. Conversaram com leveza. Médicos conhecidos se aproximaram. Algumas esposas a cumprimentaram com curiosidade, outras com admiração. Helena parecia flutuar entre os grupos, segura, delicada e surpreendentemente confortável. Enquanto isso, Lívia tentava encontrar uma forma de se reposicionar. Puxava conversas rasas, elogiava a decoração, falava alto como se precisasse reafirmar sua presença. Mas agora, ninguém a escutava de verdade. Arthur permanecia imóvel, com a taça na mão, os olhos fixos em Helena como se não reconhecesse a mulher que estava ali, mas soubesse no fundo que sempre foi ela. No buffet, um chefe francês falava sobre trufas brancas e azeites envelhecidos, mas o público estava com os olhos virados para outra direção. Helena não se destacava por ser extravagante. Ela chamava a atenção porque não pedia permissão. Sua presença era madura, elegante, inquestionável. O vestido verde parecia ter sido feito para aquele ambiente. E ainda assim, não era o tecido que causava tanto impacto, era o modo como ela andava dentro dele. Arthur respirou fundo,
como quem tentava entender se aquilo era real. Um convidado se aproximou, perguntando se estava tudo bem. Ele acenou afirmativamente, mas não respondeu. O celular vibrou em seu bolso. Ignorou. Pela primeira vez em muito tempo, estava diante de algo que não sabia controlar. Camila observava tudo com olhos de arquiteta. Tinha construído aquele momento peça por peça, com cuidado e afeto. Sabia que Helena precisava reaparecer para o mundo, e principalmente para si. Mas não esperava que fosse assim, tão absoluta, tão clara. Lívia, por fim, tentou se aproximar de Arthur, tocando seu braço com leveza. "Você não vai me apresentar a ninguém?" perguntou, com um sorriso ensaiado. Arthur olhou para ela como se só agora percebesse sua presença. "Agora não, Lívia." Ela afastou a mão, sem disfarçar o incômodo. O salão parecia girar em volta de alguém que não era ela. Do lado de fora, o motorista aguardava, encostado ao carro preto. As luzes da fachada refletiam nas janelas. Dentro da mansão, algo havia mudado. E todos sabiam. A mulher que entrou não era mais a que um dia foi esquecida. Era a mulher que decidiu ser vista. E que, com apenas uma entrada, desfez anos de silêncio. A orquestra ainda tocava no fundo, mas ninguém prestava mais atenção. Os instrumentos pareciam distantes, como se viessem de outro cômodo. No salão principal, todos os olhares estavam voltados para o mesmo ponto. Era como se o tempo tivesse sido interrompido por um sopro invisível. E naquele exato instante, Helena se tornou o centro de tudo. Ela cruzava o salão com passos firmes, sem pressa, sem hesitação. O vestido verde esmeralda deslizava ao redor de suas pernas com suavidade, como se tivesse vida própria. Os cabelos soltos, ondulados com leveza, tocavam os ombros com naturalidade. A maquiagem discreta acentuava os traços antes apagados pela tristeza. Mas não era o visual que surpreendia. Era a forma como ela ocupava o espaço. Cada passo era um lembrete mudo de que ela estava ali por si, não por ninguém mais. As conversas silenciaram gradualmente. Os garçons congelaram no meio do movimento. Um fotógrafo, distraído com uma pose de casal perto do jardim, virou a câmera por instinto e clicou. Um clique seco, quase solene. Helena não olhava para ninguém em particular. Passava pelos convidados como quem reconhece o ambiente, mas não precisa pedir licença para existir nele. Camila a seguiu com o olhar, imóvel perto da mesa de champanhes. Um sorriso discreto se formou em seus lábios. Ela sabia que Helena viria, mas não sabia que seria assim. Havia imaginado reencontro, surpresa, talvez emoção. Não esperava essa presença altiva, silenciosa e irreversível. Helena não estava apenas de volta, estava transformada. Arthur se moveu como se algo o puxasse pelo estômago. Deu um passo à frente, depois parou. Seus olhos estavam cravados nela. Não parecia reconhecer a mulher que atravessava o salão como se fosse dona dele. Por um segundo, lembrou-se da Helena de antes, a que o acompanhava em congressos, que falava com firmeza diante de juízes, que sabia manter a elegância mesmo nos ambientes mais hostis. Mas essa que caminhava agora era outra. Havia algo nela que ele não conseguia nomear, mas que o deixava desconfortável. Porque, de algum modo, sabia que ela não era mais dele. Lívia ainda estava próxima, mas recuada. Observava a cena com os lábios apertados e as mãos cruzadas diante do corpo. O vestido azul que antes chamava a atenção agora parecia berrante demais. Estava claro que aquele não era o lugar dela, e pior, que todos sabiam disso. Alguns convidados se aproximaram de Helena para cumprimentá-la. Um aceno aqui, um toque de mãos ali. Médicos renomados, esposas que não havia meses, jornalistas de revistas de saúde. Ninguém perguntava onde ela esteve. Ninguém precisava. O silêncio do passado era substituído por uma presença tão poderosa que qualquer explicação soaria pequena. Ela agradecia com leveza,
mantendo a postura firme. Olhava nos olhos, sorria com suavidade, ouvia com atenção. Não estava ali para causar impacto. O impacto acontecia sozinho, à sua volta. Isso era o que tornava tudo ainda mais potente. Camila, por fim, aproximou-se dela com uma taça de espumante. Entregou com delicadeza, sem palavras. Helena aceitou com um sorriso verdadeiro. As duas se olharam como quem compartilha um segredo que ninguém mais precisa ouvir. Fizeram um brinde discreto entre pessoas que se entendem sem precisar explicar. Arthur então decidiu se mover. Caminhou na direção das duas com a taça ainda na mão, tentando recuperar alguma dignidade. Passou os olhos rapidamente por Camila e mirou Helena. "Você veio", disse com a voz baixa, quase surpresa. Ela ergueu os olhos. "Fui convidada, mas não imaginei que viria." Ele parecia desconcertado. "Exatamente por isso eu vim." Ela bebeu um gole do espumante e desviou o olhar, como se aquele breve diálogo fosse suficiente. Arthur ficou parado, como se esperasse mais, como se acreditasse que ainda podia dizer alguma coisa que fizesse diferença. Mas Helena já havia se virado para cumprimentar outro convidado, um médico mais jovem, que sorria ao se apresentar. Os dois começaram a conversar com naturalidade, como velhos conhecidos. Riam discretamente, trocaram olhares tranquilos. Arthur observava de longe, tentando decifrar o que via. E sentia, com desconforto crescente, que não fazia mais parte daquela realidade. A orquestra retomou o volume. A música se espalhou novamente pelo salão. As conversas voltaram, agora misturadas a novos comentários sobre a chegada de Helena. Alguns sorriam admirados. Outros cochichavam com interesse, mas não havia hostilidade. O que ela provocava não era controvérsia, era fascínio. Lívia se afastou devagar, como quem percebe que não será chamada para nada. Tentou ocupar-se com os pratos da mesa principal, falou algo com um dos garçons, fingiu atender o celular. Estava desconfortável e sozinha. A luz que achou que teria naquela noite havia sido completamente eclipsada. Arthur permaneceu perto do bar, parado, com a taça ainda nas mãos. O vinho já quente, o rosto levemente abatido. Observava Helena sorrir, conversar, se mover com graça entre os convidados. Percebeu tarde demais que estava diante da mulher que ele deixara apagar sem perceber. E que agora, brilhando sozinha, não precisava mais dele para existir. Helena se sentia em paz. Não era como antes, quando frequentava eventos por obrigação ou para manter uma imagem ao lado de Arthur. Naquela noite não havia esforço. Ela não sorria para agradar, nem media as palavras para parecer simpática. Tudo nela era natural. Sua presença não pedia licença, apenas existia. E esse simples fato fazia com que todos ao redor se ajustassem ao ritmo que ela trazia. Uma tranquilidade firme, feita de silêncio e de verdade. Camila a observava de longe, encantada. Vê-la ali, inteira, segura, fluida entre os convidados, era quase inacreditável. Não pela roupa, não pelo salto ou pelo cabelo arrumado, mas porque a mulher diante dela parecia ter voltado de um lugar escuro sozinha. Helena não dependia de aprovação, e isso se via nos olhos. Ela conversava com um jovem médico de Curitiba, recém-transferido para São Paulo, que falava entusiasmado sobre os desafios da saúde pública. Ela o escutava com interesse genuíno, rindo de um comentário sobre as burocracias de hospital e compartilhando uma experiência que teve em um caso semelhante anos atrás. A poucos metros dali, Arthur observava a cena como um espectador desconvidado. Não era ciúme o que sentia, era desconexão. Helena parecia leve demais. Havia um abismo entre o que ele lembrava dela e o que via agora, e isso o desestabilizava. Talvez porque, no fundo, soubesse que aquele brilho sempre esteve nela. Ele é que deixou de enxergar, ou não quis,
Lívia se aproximou novamente, agora com uma taça na mão, tentando recuperar espaço. "Por que você está tão calado?" perguntou com um sorriso forçado. Arthur fez que não era nada, mas os olhos seguiam fixos em Helena. "Está tudo certo, estou só pensando." "Pensando em quê?" "Em quem eu me tornei, talvez." Ela não respondeu. Só bebeu o restante da taça de uma vez, entendeu o recado e se afastou mais uma vez. Arthur olhou ao redor. As pessoas que o cumprimentavam antes agora pareciam distraídas, interessadas em outras rodas de conversa, voltadas para Helena ou para os anfitriões. Ele perdeu o lugar que ocupava, sem que ninguém o tirasse dali. Perdeu por não perceber que estava ficando invisível. Gustavo Dornelles se aproximou de Camila e cochichou algo ao seu ouvido. Ela sorriu. Subiu 3 degraus do pequeno palco improvisado no jardim coberto e ergueu uma taça com leveza. Os músicos silenciaram. As luzes se ajustaram. O salão inteiro virou-se para ela. "Amigos, boa noite. Antes de passarmos ao jantar, queria propor um brinde. Não apenas aos avanços da medicina, aos colegas de profissão, aos parceiros de jornada, mas também às pessoas que silenciosamente enfrentam batalhas que ninguém vê e que, mesmo assim, seguem em frente com dignidade, que renascem por si. E por isso são ainda mais admiráveis." Ela fez uma leve pausa, com os olhos voltados para Helena. "As mulheres que não precisam de palco para brilhar, que se levantam no tempo delas e, quando o fazem, ninguém mais consegue desviar o olhar." As taças se ergueram. O som de cristais se tocando encheu o salão. Helena sorriu, discreta, enquanto recebia olhares de cumplicidade de várias pessoas. Um dos médicos mais experientes da cidade, ao seu lado, curvou a cabeça respeitosamente. Ela retribuiu com leveza. Camila desceu do palco e se dirigiu até ela, tocando seu braço com delicadeza. "Foi por você, mas também por mim", disse em voz baixa. "Eu também precisei reaprender a me olhar anos atrás. Só achei que você devia saber." Helena apertou sua mão em resposta. Não precisava dizer mais nada. Arthur, parado junto a uma pilastra de madeira, assistia à cena sem conseguir esconder o desconforto. O brinde não teve nome, mas ele sabia exatamente a quem se referia. Sentiu o peso da ausência no próprio peito, não porque alguém o apontou, mas porque ele mesmo começou a enxergar onde falhou. Deixou de escutar, deixou de perguntar, deixou de notar os sinais. E agora via todos os olhares voltados para ela. Helena não apenas voltara a existir. Ela tinha se tornado essencial ali dentro. Quando a música voltou a tocar, o médico jovem que conversava com Helena voltou a se aproximar. Ele fez um comentário sobre o brinde e os dois riram. Ela estava à vontade. Não havia jogo, não havia tentativa. Havia apenas ela, inteira. Arthur deu um passo em direção a ela, mas hesitou. Ficou imóvel por mais alguns segundos, até recuar discretamente e desaparecer entre os convidados. O salão retomava sua festa, mas o tom era outro. A presença de Helena havia reconfigurado o espaço. Sem esforço, sem discurso, sem necessidade de confronto. Era como se bastasse estar ali, do jeito certo, no tempo certo, para que tudo se realinhasse. Até mesmo o que ficou para trás. Até mesmo o que não foi dito. Como aquele brinde, que ninguém nomeou, mas todos sentiram, principalmente ele. Lívia estava sentada à beira do salão, próxima ao corredor que levava ao jardim interno, observando os movimentos com um copo de espumante quase vazio na mão. A taça pendia entre os dedos como um adereço desajeitado, fora do ritmo da festa. Desde que Helena chegara, algo nela murchou. Era como se tivesse se tornado invisível, e não apenas para os outros, mas principalmente para Arthur. As pessoas já não olhavam para ela da mesma forma.
Não perguntavam seu nome, não elogiavam sua roupa, não se interessavam por seus comentários rasos sobre procedimentos estéticos. Tentou forçar algumas conversas, se aproximar de um grupo de médicas, mas recebeu apenas sorrisos polidos e despedidas rápidas. Nada colava, nada fluía. E quanto mais tentava parecer segura, mais sua presença destoava do ambiente. Do outro lado do salão, Helena conversava com Camila e mais duas convidadas, uma juíza e uma promotora. A roda em torno delas crescia devagar, como se algo magnético atraísse as pessoas com naturalidade. Helena não parecia fazer esforço algum. Falava com elegância, ouvia com atenção, sorria sem exagero. A cada resposta que dava, era como se resgatasse uma parte dela que ficou esquecida por anos. E ao redor, todos pareciam notar isso. Arthur observava de longe, com um copo intacto nas mãos. Já não procurava mais Lívia com os olhos, nem disfarçava. Estava fixado em Helena. Seus gestos, sua leveza, a forma como tocava o ombro de alguém durante uma fala, como desviava o olhar com gentileza, como ria de modo contido. Nada nela parecia forçado. Era como se estivesse em casa, como se sempre tivesse pertencido àquele espaço. Lívia se levantou e tentou se aproximar dele. Parou ao lado e tocou levemente seu braço, como quem pede permissão para entrar num pensamento. Você não vai me apresentar a ninguém?" disse, tentando manter a voz leve, mas o tom saiu tenso. Arthur desviou o olhar de Helena e a encarou com brevidade. "A essa altura da noite, acho que não faz mais sentido." "Como assim?" ela rebateu, sentindo o corpo enrijecer. Ele não respondeu. Apenas se afastou, caminhando em direção ao bar. Lívia ficou ali parada por um tempo, até que percebeu os olhares de canto. Não eram julgadores, mas traziam uma mistura de compaixão e desconforto. Sabia que havia se tornado o detalhe da noite, o adorno fora de lugar. A mulher que ninguém mencionava, mas todos sabiam que não pertencia àquele ambiente. Arthur pediu outro uísque no bar. Bebeu de uma vez e apoiou o copo com força. Não sabia como agir. Não sabia nem se devia agir. Sentia que já era tarde demais para qualquer coisa. Helena havia cruzado um limite invisível, um ponto sem volta. E ele, mesmo ali dentro do mesmo espaço, não conseguia mais alcançá-la. Camila, no centro do salão, retomava seu papel de anfitriã com elegância. Observava tudo sem interferir, como alguém que planta uma semente e espera. Ao ver Lívia caminhar para o corredor lateral, com os ombros tensos e o salto tropeçando no tapete, sabia que ela não voltaria mais para o salão. Não havia expulsão. Não havia drama. Apenas ausência. Uma ausência que ninguém impediu. No banheiro, Lívia se olhou no espelho. O batom estava borrado. O delineado, um pouco marcado nos cantos dos olhos. O vestido, que antes parecia uma armadura, agora parecia pesado demais. Respirou fundo, passou um lenço no rosto, ajustou os brincos, mas não adiantava. Nada daquilo a traria de volta para o centro. Ela já havia sido esquecida. Levantou a clutch, colocou o celular dentro e saiu sem dizer nada a ninguém. No portão, um dos seguranças perguntou se gostaria de chamar um carro. Ela respondeu que não precisava. Caminhou até a calçada e pediu o próprio transporte pelo aplicativo. Enquanto esperava, sentiu o vento da noite bater nas pernas descobertas. Olhou para a casa iluminada e se deu conta de que Arthur não sairia atrás dela. E não era porque estavam brigados. Era porque simplesmente ele já tinha saído, de outra forma por dentro. E ela ficou sozinha. No salão, a música mudava para algo mais animado. Os convidados já conversavam com mais descontração. Helena caminhava até a varanda com Camila. Riam baixinho de algo que uma das médicas tinha contado. Um fotógrafo oficial pediu para tirar uma foto das duas. Helena hesitou, mas aceitou. Sorriu com naturalidade. Era um sorriso novo, de quem não precisava provar mais nada para ninguém. Arthur a viu posar,
E ali, parado com as mãos no bolso, entendeu algo que nunca quis admitir. Não era Helena que havia sumido, era ele que deixou de vê-la. E agora, mesmo olhando direto, já não sabia como se aproximar. Porque ela tinha voltado. Mas não para ele, para si mesma. E isso era mais forte do que qualquer desculpa. Arthur deixou o salão como quem escapa do próprio corpo. Passou pelo jardim, atravessou a lateral da casa, ignorou os garçons que recolhiam bandejas e seguiu até o fundo da propriedade, onde as luzes diminuíam e a festa já não alcançava. Encontrou um banco de madeira próximo às hortênsias e se sentou. A respiração estava pesada, as mãos trêmulas. Procurou no bolso interno do paletó e tirou o maço de cigarros que não tocava havia mais de um ano. Pegou um, colocou entre os lábios e acendeu com a mesma pressa com que queria esquecer tudo o que tinha acabado de ver. A primeira tragada veio com raiva, a segunda com uma espécie de alívio sujo. O gosto amargo da nicotina fazia menos estrago do que o gosto que sentia por dentro. Um misto de arrependimento, orgulho ferido e impotência. Arthur sempre foi o homem do controle. Nas mãos dele, tudo era previsível. Tudo podia ser moldado. Rostos, contratos, discursos, relacionamentos. Mas agora, sentado sozinho atrás da mansão de um colega, se sentia pequeno. A festa ainda seguia, mas era como se tivesse sido expulso do próprio mundo. Pensou em Helena, na forma como ela entrou, na maneira como caminhou sem vacilar, nos olhares que a seguiram. Não foi só beleza, era outra coisa, presença. Aquela mulher que ele ignorou por tanto tempo reapareceu diante dele com uma força que o desequilibrou. Ele tentou agir como se nada tivesse acontecido, tentou manter a postura, ser gentil, até mesmo educado. Mas tudo soou falso, porque dentro dele, tudo estava desmoronando. Apagou o cigarro com raiva contra o banco e jogou a bituca na grama. Estava irritado com ela, mas não conseguia entender por quê. Ela não gritou, não o confrontou, não fez cena. Só apareceu. E isso bastou para desmontá-lo por dentro. Percebeu que o problema não era ela ter mudado. O problema era ele ter ficado exatamente onde estava, enquanto ela seguia em frente. Olhou para o céu por alguns segundos. As luzes da casa deixavam as estrelas mais pálidas, mas ainda havia uma ou outra visível. Lembrou-se de quando, anos atrás, os dois passavam os fins de semana em Paraty, deitados em espreguiçadeiras, falando sobre qualquer coisa. Na época, Helena era vibrante, desafiadora, cheia de planos. E ele a admirava. Mas depois, com o tempo, começou a preferir silêncio. Começou a reclamar da intensidade dela. Pedia que falasse menos, que estivesse menos envolvida, menos presente. E ela, sem perceber, foi diminuindo. Não de uma vez, mas aos poucos. Até quase sumir. Ouviu passos leves atrás de si, mas não se virou. Era Camila. Ela parou a uma distância respeitosa, cruzou os braços e esperou que ele dissesse algo. Ele não disse. Você precisa de alguma coisa? Ela perguntou. Preciso de muitas coisas, Camila. Mas acho que nenhuma pode ser entregue num copo. Ela se aproximou mais, sentou-se ao lado dele no banco e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou com firmeza. Você sabe que ela não veio para te atingir. Eu sei. Então por que parece tão destruído? Arthur não respondeu de imediato. Passou a mão pelo cabelo, olhou para o chão. Porque ela fez o que eu não tive coragem de fazer. Ela se reencontrou. E fez isso sem precisar de mim. Camila assentiu levemente. Você a deixou sozinha por muito tempo, Arthur. E mesmo assim ela voltou inteira. Isso é força, não afronta. Ele respirou fundo, os olhos fixos na grama escura. Eu não sabia que ainda doía. O que exatamente? A ausência. O espaço que ela ocupava na casa, nos dias, achei que tinha me acostumado. Achei que era mais confortável assim. Até ela reaparecer, Camila completou. Arthur a olhou com cansaço nos olhos.
Não havia mais o brilho do cirurgião famoso. Só o homem comum tentando entender onde se perdeu. Camila, com gentileza, colocou a mão sobre o ombro dele. A dor que você está sentindo agora não é só pelo que perdeu, Arthur. É pelo que não enxergou enquanto ainda tinha tempo. Ela se levantou, ajeitou o vestido e caminhou de volta para a casa, deixando-o ali com o próprio silêncio. Arthur ficou mais alguns minutos ali, tentando decifrar o vazio que sentia. Mas não havia mistério. Era a ausência dela. A ausência de tudo o que ela carregava. O que ele havia ignorado, deixado de lado, trocado por vaidade, por facilidade. E agora, o que restava era um homem milionário, cercado de conquistas, mas sem a única coisa que realmente dava sentido a tudo. E essa constatação, mais do que qualquer perda, era o que doía no peito, porque não havia cirurgia no mundo que pudesse reverter o tempo, e nem os olhos mais treinados conseguiam costurar de volta o que ele deixou partir. A noite avançava com naturalidade, como se os acontecimentos delicadamente se ajeitassem em seu lugar. Os convidados começavam a se dispersar aos poucos, deixando os últimos risos e brindes espalhados pelos cantos da casa. As luzes no jardim foram suavizadas, e a música agora era apenas um fundo discreto, preenchendo o espaço com uma melodia leve de encerramento. Era o tipo de fim de festa que carrega mais do que copos vazios. Leva embora o que não foi dito, o que foi sentido em silêncio e o que cada um decidiu levar para casa. Helena estava no jardim lateral, apoiada em uma das colunas de pedra, conversando com um professor de direito que ela admirava desde a época da faculdade. Tinham se encontrado poucas vezes ao longo da carreira, mas a conversa entre eles fluía como se fossem velhos colegas. Ele a parabenizou discretamente pelo modo como lidou com tudo naquela noite, sem perguntar detalhes, apenas oferecendo um tipo raro de reconhecimento. Aquele que vem da observação atenta, e não da curiosidade. Camila a chamou com um gesto suave. Estavam preparando os agradecimentos finais aos convidados. Helena se despediu com um sorriso do professor e caminhou em direção à anfitriã. Ajeitou os cabelos com a ponta dos dedos e sentiu que não precisava mudar nada em si para continuar ali. Não havia mais aquele impulso de esconder os ombros, de arrumar o vestido, de se justificar com o olhar. Estava inteira, segura e confortável, como há muito tempo não se sentia. Ao passar pela varanda, Arthur a viu. Estava próximo à saída do salão, segurando o celular, como se buscasse um motivo para permanecer, mas sem conseguir digitar nada. Quando ela se aproximou, ele se endireitou levemente, tirou as mãos do bolso e deu 2 passos em direção a ela. Helena, chamou com a voz baixa. Ela parou. Não foi ríspida nem fria, apenas parou. Oi, posso te acompanhar até o carro? Helena olhou por um breve instante para ele. Depois virou os olhos para o motorista que já aguardava no portão lateral. Obrigada, mas já tenho quem me leve. Arthur forçou um sorriso. Você está linda esta noite. Ela respirou fundo. Só esta noite? Os dois se olharam por alguns segundos. Ele não soube o que responder, e naquele espaço entre as palavras, ela entendeu tudo o que ele não disse nos últimos anos. Boa noite, Arthur. Boa noite, Helena. Ela deu um passo para o lado, contornando-o com delicadeza. Não havia ressentimento em seus gestos, apenas encerramento. Ele a acompanhou com o olhar enquanto ela caminhava até o portão. O motorista abriu a porta com gentileza e ela entrou no carro com calma, ajeitando o vestido com a leveza de quem está exatamente onde deveria estar. O carro partiu devagar, deixando para trás a mansão ainda acesa, o aroma de flores frescas e um homem parado sob uma luz quente que não o aquecia mais. Camila se aproximou dele, agora com os saltos na mão, como quem já encerrou oficialmente a noite. Você ainda não entendeu, né? Disse sem ironia, apenas com a honestidade de quem viu tudo de fora. Arthur não respondeu. Ela não foi embora por mágoa.
continuou Camila. Ela apenas se lembrou de quem era antes de se anular. E não tem mais volta quando a gente se reencontra. Ele balançou levemente a cabeça. Achei que ela só precisava de tempo. Ela precisava de tempo. Mas para ela. E não para te esperar. Camila voltou para dentro e deixou Arthur sozinho mais uma vez. Na calçada, o carro de Helena seguia pela rua arborizada. Ela olhava pela janela, vendo as luzes da cidade como se fosse uma visitante de um lugar onde já viveu, mas que agora enxerga com outros olhos. Tocou os brincos discretamente, passou os dedos pelo colar e sorriu para si mesma. Não havia grandiosidade em sua sensação. Era paz. A paz de ter se reencontrado. De não se sentir mais como um objeto de vitrine ou como uma presença ignorada. O celular vibrou com uma mensagem. Era da coordenadora de um grupo jurídico que organizava palestras sobre violência simbólica contra mulheres no mercado de trabalho. O convite era claro. Queriam que ela abrisse um ciclo de conversas com um depoimento pessoal e técnico. Helena digitou uma resposta rápida, confirmando o interesse, e guardou o aparelho no bolso da bolsa. Do lado de dentro da mansão, os últimos convidados se despediam. Gustavo agradecia a presença de todos com sorrisos firmes. Camila recolhia seus papéis com leveza, e Arthur, parado na varanda, sentia o peso de tudo o que deixou escapar. Não era culpa que o consumia. Era um vazio frio, daqueles que só existe quando o que era presença vira silêncio. Ali, naquela noite que parecia apenas mais um evento da elite médica paulistana, algo importante havia terminado, mas outra coisa, muito mais poderosa, havia começado. E o que se perdeu não foi uma esposa. Foi o tempo que ele não soube olhar para ela. O tempo que gastou escolhendo a imagem ao invés da essência. A ausência não se faz só de distâncias, mas do que deixamos de enxergar quando ainda está perto. E quando percebemos, já não está mais. Meses depois daquela noite, Helena caminhava pelas ruas do centro com passos tranquilos. Vestia-se com a elegância discreta que sempre foi sua marca, mas agora havia algo diferente nela, um brilho nos olhos que não precisava ser explicado. Trazia uma pasta de couro nos braços, cheia de contratos novos. Havia voltado a atuar presencialmente, escolhendo os casos que desejava, não para provar nada, mas porque redescobriu o prazer de fazer o que ama, por ela e por mais ninguém. Alugou um novo apartamento com janelas amplas e plantas espalhadas pela sala. Aprendeu a cozinhar só para si, a tomar vinho sozinha sem sentir solidão. Era dona dos próprios domingos, da própria vida. O amor próprio voltou com silêncio, sem aplausos, mas foi o retorno mais forte que ela poderia viver. Ela nunca procurou saber de Arthur, nem precisou. Sabia que ele seguia com a clínica, as viagens, os eventos. Ouviu falar que voltou a frequentar os mesmos lugares de sempre, que manteve os mesmos hábitos, mas a imagem dele em sua mente agora era distante. Não doía mais. Havia se transformado em lembrança sem peso. Arthur, por outro lado, sentia a presença dela nos espaços que ela nunca mais ocupou. No armário onde ainda havia um cabide vazio. Na xícara que ela usava para o café da manhã e que ele não teve coragem de jogar fora. No silêncio da casa grande demais para um homem só. Às vezes se pegava olhando para o celular, como quem espera uma notificação que não chega. Ou vasculhava fotos antigas, tentando entender onde ela começou a se afastar. Mas não era um afastamento, era libertação. E ele só compreendeu isso tarde demais. Certa tarde, ao sair de uma reunião, Helena passou pela calçada do restaurante onde costumavam almoçar nos primeiros anos de casamento. Parou por alguns segundos. Lá dentro, outras pessoas riam, brindavam. O tempo tinha seguido, o mundo também. E ela, principalmente. Sorriu com leveza, ajeitou o cabelo ao vento e seguiu caminhando, carregando consigo tudo o que reconstruiu. Ela não precisou gritar, nem voltar, ela apenas foi. E quando ele finalmente entendeu o que tinha perdido, já não havia mais ninguém
esperando por ele na porta. E nem deveria haver. Se essa história tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal para acompanhar outras vidas que, como a de Helena, nos lembram do valor de se reencontrar, mesmo quando o outro já não vê.